Boa noite a todos. Olá, queridos amigos do GEAL, o nosso grupo espírita Amigos da Luz. Que alegria ter você aqui conosco mais uma vez neste encontro nosso tradicional, de todo sábado, neste horário, né, espalhado no mundo todo, unindo, conectando esse nosso planeta maravilhoso, pessoas no Brasil, no Japão, na Inglaterra, no Canadá, na Argentina, na Itália, no mundo inteiro, se conectando nessa luz maravilhosa, nessa alegria, que é estudar Jesus, que é relembrar os seus ensinamentos, que é ter a emoção de entender que o Consolador prometido está aqui conosco, nos amparando, consolando e protegendo. Seja muito bem-vindo, você que nos assiste aqui já no ao vivo, que está aqui conosco, sinta a energia desse momento, e você que vai assistir depois, sinta também muito bem-vindo, muito bem abraçado por este grupo, porque eu tenho certeza que essa vibração boa você vai sentir aí no seu lar. Não esquece, você que está no YouTube, tem que curtir, compartilhar nosso vídeo, tem que se inscrever no canal, ativar aquele sininho lá para sempre saber quando a gente entra ao vivo, né? Não perder nenhuma novidade do GEAL. E compartilhando você ajuda, né, que o YouTube entenda que a gente é realmente relevante e quer levar, né, Jesus ao lar de cada um de vocês. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Hoje a gente finaliza o capítulo 24. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire, esse capítulo bem importante. Estamos chegando quase no finalzinho do Evangelho, né? A gente já chega no buscar e encontrareis, depois pedir e obtereis, e aí vai acabando o Evangelho segundo o Espiritismo, fechando também o nosso ano. Afinal, hoje é o último encontro antes do Natal. Natal já é depois de amanhã. Então, a gente também, com esse clima natalício, de família, de união, de amor, deseja a cada um de vocês um Feliz Natal, né? Estudando hoje a última leitura deste capítulo, Carregar Sua Cruz, quem quiser salvar sua vida irá perdê-la. Uma leitura bem interessante, boa para a gente dialogar, e hoje a gente está com um irmão aqui muito especial, um trabalhador assíduo da FEB aqui no Brasil, um cara que sempre atende o nosso chamado quando a gente pede, né, com muito zelo, com muito carinho, com muita alegria, e uma voz de locutor, né, maravilhosa, nosso irmão Geraldo Campetti. E a gente vai ter. Adalberto levantou a mão, quer falar? Pode, fica à vontade. Jefferson, é uma alegria ter o Geraldo aqui e é uma alegria também ter o nosso amigo Henrique novamente aqui. E hoje é nosso último evangelho no Do ano, sábado né? desse ano e nós ficamos muito contentes. E vamos começar o ano com um curso aqui no GEAL, que será ministrado lá na nossa sede, né, da Alice. E convidamos a todos, aqueles que não se inscreveram ainda no nosso curso de atendimento fraterno e passe. Nós vamos ficar o dia inteirinho, vamos fazer um TED lá, viu, Luciano? Talvez tenha um Zangueô, mas é só TED, tá? Por enquanto. E então, quem quiser, se comunica com a Alice, ou com a Maria, ou com a nossa amiga Magda, e vamos, então, inscrevê-los. Não sei se é assim, é inscrevê-los no nosso curso. Então, começamos o dia, ó, começaremos o ano com muitas atividades. Arigatô. Obrigado, Adalberto. Obrigado por lembrar que o Adalberto já falou isso aqui algumas vezes. Então, se você ainda não se inscreveu, as vagas já devem estar poucas, porque ele já vem anunciando aqui o curso. E se você vai ficar de fora, vai perder uma oportunidade muito grande. Então, né? Vamos fazer a inscrição, participar. Quem está aí no Japão, né? Ali na a região da Alice é aonde mesmo, Adalberto? Ela sempre fala e eu esqueço. Vai ser em Miken, e Mieken. Miken, cidade é Suzukashi. Ótimo. Eu sempre esqueço a região. Miquem. Então, na sequência aqui, dando início ao nosso encontro, não pode faltar a presença de Jesus nas nossas vidas. Eu vou convidar, na sequência, tá? Um depois do outro, já para a gente seguir. O Henrique vai fazer a nossa prece inicial. Na sequência, nossa queridíssima irmã Luciane Miucchi faz a nossa leitora oficial. Depois a gente já convida nosso irmão Geraldo Campetti para trazer o ensinamento da noite, aí amparado pelos bons espíritos. Fiquem todos à vontade.
Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. É uma alegria muito grande poder retornar novamente ao lar, né? É muito difícil quando a gente se afasta um pouco, a gente perde um pouco dessa luminosidade, vamos dizer assim, mas a gente acaba voltando, né? Para esse mesmo espaço, para seguir o passo do Mestre. Aqueles que quiserem fechar seus olhos, elevemos sempre os nossos pensamentos até Deus. Rogamos a Deus Todo-Poderoso a nos enviar bons espíritos para nos assistirem e afastar aqueles que poderiam nos induzir ao erro. Dai-nos, Senhor, a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, Senhor, que poderiam lançar a desunião entre nós, suscitando a inveja, o orgulho e o ciúme. Se alguns tentarem se introduzir aqui, em nome de Deus, nós pedimos para que se retirem. Bons espíritos que presidem os nossos trabalhos, dignai-vos em vir nos instruir e tornar-nos dóceis aos vossos conselhos. Fazei com que todo sentimento pessoal se afaste, se apague em nós, diante do pensamento do bem geral. Rogamos, notadamente, ao nosso anjo guardião, o nosso guia espiritual, nosso protetor especial, que nos preste o seu auxílio, hoje, agora e sempre. Mestre Jesus, ampara-nos no nosso trabalho de hoje. Inspira esse nosso irmão que se disponibilizou, Senhor, a vir estudar conosco. Inspira a todo instante, Senhor, e ampare esse nosso grupo sempre. Muito obrigado, Pai. Que assim seja. Que assim seja, Milk. Um pouquinho antes de você ler, Henrique, seja muito bem-vindo novamente, tá? Você é um cara especial que a gente ama muito. É o elo que liga todo esse grupo, que vai buscar pessoas para estarem aqui, que desde o primeiro dia do primeiro contato, eu me apaixonei pela pessoa e a figura que o Rei Henrique é e representa. Você é demais, meu querido. Seja muito Obrigado. bem-vindo. A gente sabe que você estava trabalhando, estava ocupado, né? Mas apesar de que tudo aconteceu bem, graças a Deus, mas você fez falta. Então, muito obrigado. Seja bem-vindo novamente, Milk. Fica à vontade. Então, capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Carregar a cruz, quem quiser salvar a vida, a perderá. Item 17. Serei bem felizes quando os homens vos odiarem, vos separarem, vos tratarem injuriosamente, rejeitarem vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos desse dia e alegrai-vos, pois uma grande recompensa vos está reservada no céu, pois foi assim que os pais dele trataram os profetas. Ao chamar assim o povo e os discípulos, Jesus disse: Se alguém quiser me seguir, que renuncie a si mesmo, que carregue sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá, e aquele que se perder por amor a mim e ao Evangelho se salvará. De fato, de que serviria um homem ganhar tudo e perder a si mesmo? Alegrai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e vos perseguirem por minha causa, porque sereis recompensados no céu. Essas palavras podem ser interpretadas do seguinte modo: Sede felizes quando os homens, pela má vontade manifestada para convosco, vos derem a ocasião de provar a sinceridade de vossa fé, porque o mal que vos fizerem reverterá em vosso proveito. Lamentai-vos por sua cegueira e não os amaldiçoeis. Depois acrescenta: aquele que quer me seguir, carregue sua cruz, ou seja, que suporte corajosamente as dificuldades que sua fé lhe acarretar. Pois aquele que quiser salvar sua vida e seus bens renunciando a mim, perderá as vantagens no reino dos céus, enquanto aqueles que tiverem perdido tudo na terra, até mesmo a vida, para o triunfo da verdade,
receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e do desprendimento demonstrados. Mas a aqueles que sacrificam os bens celestes aos prazeres terrenos, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. Deixo agora a palavra para o nosso amigo, professor Geraldo Campetti. Queridas, queridos, que satisfação estar aqui com vocês. Muito obrigado uma vez mais pelo convite. Henrique, sinta-se abraçado com muito carinho, fortalecido, assim como todos vocês aqui participantes. Jefferson, muito obrigado por todo esse acompanhamento, essa gestão que dá uma segurança ao trabalho tão importante. Todos vocês que estão aí nesta luta cotidiana, a minha gratidão pela oportunidade de conviver esta hora, nesta manhã no Brasil, aqui de sábado à noite aí no Japão. Linda leitura, Luciane, muito obrigado. Obrigado pela presença da Marcela, querida amiga e irmã, tradutora do português para o espanhol, de obras que serão brevemente publicadas pela Federação Espírita Brasileira. Do fundo do coração mesmo, recebam o meu abraço. Esta leitura tão bem feita, a gente encontra nesse capítulo de número 24, Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Já começa aí por um título bem interessante, né, para a gente poder entender o que significa exatamente isso. Não colocar a candeia debaixo do alqueire. Primeiro o que é candeia, depois o que é alqueire, não é? A gente precisa entender essa linguagem, que quem vem do mato ou vem do interior sabe do que está se falando aqui. A candeia serve para o quê? Para iluminar. Para iluminar, não é isso? Aí a candeia, ela é colocada numa posição que seja vista, que seja assim, digamos, o mais alto possível, para que a sua luz possa refletir e possa ensejar a luminosidade do ambiente, não é? A claridade para que a gente possa enxergar. Quando se fala em alqueire, está falando no quê? Alqueire significa o quê? Aqui no Brasil, e eu acho que no mundo também, uma das medidas de terra é o alqueire, não é isso? Então, quando está se falando em alqueire, está falando numa medida de terra. Aqui, simbolicamente, é não colocar a candeia debaixo do alqueire, ou seja, não enterrar, não colocar debaixo da terra. Porque se você enterra, coloca debaixo da terra, quem é que vai enxergar? Não é? A não ser que a gente percorra milhares de quilômetros, né? Saindo do Japão para chegar no Brasil, vice-versa, né? Não sei como é que é essa história aí, mas o Jefferson está na metade do caminho já. Então, aqui simbolicamente a lição é colocada no sentido de que essa candeia, que exatamente ela dá o veleiro que dá o suporte à candeia, onde tem, não é? A espécie da lamparina, digamos assim, onde se deita o óleo, isso tudo são expressões do Evangelho. Recentemente a gente escreveu um texto, está publicado aí no site da FEB, falando dessas, né, dessas simbologias todas e o significado. Então você coloca o óleo, né, no caso o azeite, para que ele possa ser, digamos assim, né, servir de alimento, e aí você tem o alimento que, né, vai colocar o fogo para poder encandecer, e aí a lamparina, e ela vai gerar essa luz externa, não é? E a gente tem aqui no nosso entendimento a questão da alimentação espiritual. A gente precisa se alimentar espiritualmente, e à medida que a gente se alimenta, nós não guardamos, Eliane, esse alimento exclusivamente para nós. Nós compartilhamos com aqueles que são os nossos irmãos, não é? De caminhada. Então, nosso dever não é segurar para nós exclusivamente a informação e o conhecimento, mas o nosso dever é compartilhar essa informação, esse conhecimento com todos aqueles com quem convivemos no nosso dia, no dia a dia.
no ambiente familiar, no ambiente do trabalho, na casa espírita, na sociedade. Tá certo? Então vejamos aqui, né? A Miyuki leu assim com muita precisão: carregar a sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. O Evangelho ele tem uma linguagem um tanto quanto, digamos, figurada, não é? Uma colega aqui, é uma linguagem figurada em que a gente vai tendo que interpretar o seu sentido, o seu significado. Primeiro item aqui é o 17. Vejamos, esse capítulo todo, ele não traz aquela parte que normalmente cada capítulo do Evangelho tem uma segunda parte chamada Instruções dos Espíritos, não é isso? Porque o que são essas instruções dos espíritos? São aquelas mensagens advindas da espiritualidade, recebidas por diversos médiuns no mundo inteiro. Kardec, então, recebe em torno de 1000 mensagens advindas de 1000 centros espíritas, isso no século XIX, gente, não é? Do mundo inteiro. E dessas 1000 mensagens, ele seleciona 10%, em torno de 100 mensagens, para constituir boa parte assim do Evangelho segundo o Espiritismo, já na segunda etapa de cada capítulo. Então a gente vai dos 28 capítulos, você vai ter provavelmente nos 23, 22 pelo menos, essas instruções dos Espíritos. Curiosamente, nesse daqui não aparece, né? Esse aqui é um dos capítulos que não traz essas instruções dos Espíritos, mas traz a parte evangélica e os comentários judiciosos de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Então, primeiro o trecho evangélico tirado de Lucas, depois o segundo trecho que é tirado dos 4 evangelistas, aparece em Marcos, Lucas, Mateus e João. Então, esse primeiro, né, que a nossa Miyuki leu, veja lá: benditosos sereis, bem-aventurados sereis. O que significa essa expressão, Magda? Bem-aventurados, benditosos. O que significa isso? Está no Sermão do Monte, não está, Magda? No Sermão da Montanha, quando Jesus, né, ele olha o povo, ele olha as pessoas, sobe a um monte, e ele, assentando-se, reúne junto de si os seus discípulos e abre a sua boca os ensinando, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E vai elencar uma série de bem-aventuranças. O que significa essas bem-aventuranças? Seria o mesmo que dizer o quê? Quem está conosco aí, mais... Tem alguns que não estão com o nome aqui, gente, eu não vou precisar. Nosso querido amigo e irmão que está com a bandeira do Japão e do Brasil. É o Diga para nós Adalberto. aqui. O Adalberto, querido. Quando fala bem-aventurados, obrigado. Adalberto, o que significa bem-aventurados? Bem-aventurados é aquele que tinha. Nós vamos ter que fazer uma retrospectiva aqui até o tempo de Jesus. Quando Jesus falava às multidões, né? Desculpa aí, Geraldo. Ele falava às multidões, seriam tipos de pessoas. Quando ele falava aos pobres de espírito, eles falavam aqueles desalentados, nos sofredores, naquelas pessoas mais simples. Quando ele falava assim, não orais, né, não dais esmolas, não faça que a tua mão direita fale à esquerda, ele está falando para outro time, pessoa que dava esmola, pessoa que tinha posse. Uhum. Então, na concepção do hebreu da época, bem-aventurados aqueles que tinham a aventura de ser agraciado por Deus. Aquela sensação de que você é um miserável. Então, Jesus falava às multidões, tinha uns 5 tipos de multidões. Então, ele falava assim: bem-aventurados os miseráveis, os aflitos, porque serão consolados. Essa era uma multidão. Esses não são, com certeza, os bem-aventurados. Eles são os maus-aventurados. A outra casta, ela é hipócritas, né?
é aquele túmulo caiado, né? Uhum. As vestimentas, Geraldo, eram diferenciadas. Eles não se misturavam aos pobres, não se misturavam aos doentes. Tinha todo um ritual para fazer a purificação. Esses eram chamados os bem-aventurados. Quando Jesus fala, segue e vocês serão bem-aventurados, era uma loteria ganha na Mega Sena, porque você ia passar para um nível melhor de situação. Nós vamos Então, chegar é lá. mais ou menos isso. Ótimo, obrigado. Bem-aventurados, né? Seria o mesmo que dizer, né, Adalberto? Quão felizes, quão alegres, quão jubilosos serão. Então Jesus faz uma espécie de, como se fosse uma promessa, mas condicionando, que é bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele já coloca a primeira humildade aqui como base, ou seja, a primeira virtude que é a humildade como base de todas as demais. Bem-aventurados os humildes. Quão felizes serão os humildes, não é? Porque deles é o reino dos céus. Então é o reino dos céus para aqueles que são humildes. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então serão consolados aqueles que serão felizes ao chorarem, ou seja, que sabem sofrer, que sabem passar pela dor sem reclamar, mas com resignação. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então herdarão a terra prometida, o mundo de regeneração, aqueles que forem mansos. A condição desta herança é a mansuetude. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quão felizes serão, então, aqueles que exercem a bondade, a caridade, porque esses também serão abençoados, receberão. Bem-aventurados os que seguem o caminho da justiça, porque encontrarão justiça. Bem-aventurados os pacíficos, pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados têm puro coração, porque verão a Deus. Veja sempre assim, né? Quão felizes serão aqueles, não é? Que de fato se comportarem por um mérito de receber então essa recompensa. E aqui a gente tem especificamente já no Sermão do Monte trazido, não é, por Jesus, registrado por Mateus no capítulo 5 e um resumo dele registrado no capítulo 6 do Evangelho de Lucas, que é o que está aqui citado, quando vos odiarem, quando vos separarem, né? Quão ditosos, felizes nós não seremos quando nos tratarem injuriosamente. Olha, quando eu recebo uma injúria, quando eu sou odiado, quando tento me separar, eu fico com raiva na minha inferioridade. Eu fico com ódio, né? Eu ainda tenho maior dificuldade em aceitar isso. E Jesus, ele está nos trazendo uma grande lição, porque ele diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos: amarás os teus amigos e odiarás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Então, aqueles que estão nos separando, nos odiando, não é isso? Nos injuriando, provavelmente se colocam na posição de adversários, de oponentes, até de inimigos. E a gente tem dificuldade. E, veja lá, Jesus recomenda que nós possamos amá-los, que a gente exercite esse esforço do amor. E ele vai dizer ainda: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, não é, Magda? Como eu vos amei. Porque aí, Jefferson, Eliane, Neide, nós temos aí, Marcela, Jesus se colocando como exemplo, como autoridade moral. Porque ele tem essa autoridade moral. Porque ele dá o exemplo, ele testemunha. Ele amou indistintamente, inclusive os inimigos, embora nunca tenha se compactuado com o mal, não é, com a inferioridade. E aí diz o seguinte: quando vos repelirem como mal o vosso nome por minha causa. Eu queria que vocês explicassem isso. O que entende por isso? Luciane, Eliane, fala um pouquinho para nós.
Como é que a gente ser repelido em nome de Jesus? O que significa isso exatamente? O que vocês entendem? O que significa a gente ser, não é, bem-aventurado, ditoso, feliz, quando alguém nos repelir, nos afastar e nos quererem prejudicar porque nós estamos seguindo ao Cristo? O que isso significa? É, sermos testados, né? Colocados em prova, né? Pelo menos é o que eu acho. A gente estuda, né? Mas é só nas provas que a gente vai saber se realmente a gente aprendeu, né? Aquilo que a gente vem estudando. Só ouvindo, só lendo é uma coisa. Então, para a gente saber se realmente aquilo que a gente conseguiu entender, o exemplo de Jesus, é nas provas, né? E a Eliana, você concorda com a Miyuki? Eu concordo, eu acho que a gente estuda, a gente tenta colocar em prática o que a gente aprende, mas eu acho assim, é na hora, como o amigo falou, as provas, quando você está numa situação que você, ou você vai no mesmo nível e perde o controle, vamos dizer assim, numa discussão, uma coisa assim, ou você se eleva, pensa, emite uma energia positiva para a criatura que está te perturbando ou tentando fazer alguma coisa contra você, e você acalma, você se acalma e você acalma a pessoa, porque se você repete uma agressão com agressão, eu acho que não vai levar a nada. Eu acho que só vai criar mais problemas, e essa energia negativa vai ser... A minha raiva é minha, Uhum. e eu que trago essa raiva para mim, mesmo quando eu estou, sei lá, com raiva de alguém, né? Então, é controlar, colocar em prática e olhar, respirar fundo, e como o Chico Xavier falou, põe um pouco de água na boca, segura, e daí você fala alguma coisa. É assim que eu entendi a explicação, não sei. Eu ainda sou aprendiz aqui. Deixa Todos deixa eu somos. dar a ponta também, Geraldo. Vai lá. Se alguém está me afastando porque eu estou no caminho de Jesus, eu quero ficar longe dessa pessoa. Porque ela está querendo ir no caminho errado e eu estou indo no certo e ela está me afastando. Não porque Jesus é o caminho correto, porque o Espiritismo, qual religião que for, né, qual o entendimento que for é o caminho correto. Mas eu trago para os dias de hoje, né? Se eu estou fazendo caridade desinteressada e alguém me repele por eu estar fazendo, eu quero estar longe dessa pessoa. A gente ser repelido é uma bênção. É. E seguir o caminho do bem não é fácil. Exige esforço, é um testemunho que nós somos colocados à prova, como a Miyuki falou, e a gente tem que dar essa demonstração, porque nem sempre seremos compreendidos, aceitos, nem sempre seremos recebidos por aqueles que têm um entendimento diferente. Poderemos até ser ignorados, talvez até colocados de lado, ou às vezes até repelidos, não é isso? Então, essa questão aqui, a necessidade de nós trabalharmos este amor incondicional na relação com o próximo, mesmo que ele pense diferentemente de nós. A gente vai ver aqui uma expressão que Kardec usa na explicação, que ele fala para a gente, não é? Até lamentar a cegueira. Achei essa expressão muito interessante já no item 19, não é? Que a Miyuki leu para nós. Lamentai-lhes a cegueira, porém não os maldigais. Então, a gente lamenta às vezes, né, a falta de visão, às vezes como a pessoa, numa visão talvez ainda bem materialista, ela está deixando de enxergar outros pontos que a gente, não porque sejamos superiores, mas porque temos uma maior responsabilidade, já conseguimos enxergar. A gente vai ver esses nossos irmãos com aquele sentimento, né, de uma complacência, mas não da gente se acomodar, é a gente ser compassivo, mas não conivente.
A gente então tem a tolerância, tem a piedade, mas não os colocamos na posição também de incapazes ou coitadinhos. Isso é fundamental. Kardec coloca para nós: lamentai-lhes a cegueira. É lamentável de fato, porém não os maldigais, quer dizer, não vamos usar da maledicência, não vamos usar de uma ignorância moral a ponto de querer injuriá-los ou de responder da mesma forma como eles estão fazendo conosco. Então, a lei de causa e efeito precisa ser trabalhada de um jeito que ela vai efetivamente corrigir, ela vai erradicar o erro, ela vai fazer trazer a oportunidade da corrigenda pela educação, né? A evolução pela libertação. Nunca é um castigo, nunca é uma punição. Né, Jasmine, você está recebendo aí o carinho dos seus amigos e irmãos aqui, seja bem-vinda, não é? Daqui a pouquinho a gente chama aí a participação, ok? Então, a explicação desse trecho que Kardec nos traz é: considerai-vos ditosos, ou seja, né, vamos nos considerar felizes quando haja homens que pela sua má vontade para conosco. Vocês já encontraram aí alguém de má vontade no caminho? Tem, Adalberto, sei lá quantas vezes, né, Magda? Marcela, Então, não é? nessa parte até que o senhor estava comentando, né? Numa época, acho que até eu já cheguei a comentar aqui no canal. Quando eu estava no Brasil e a gente estava fazendo o trabalho Alto de Souza, e, e eu estava dando os panfletinhos que a gente costuma dar e pedindo os donativos, tudo, né? E veio uma senhora e pegou o panfleto que a gente estava convidando para ir à nossa casa espírita. Ela falou assim para mim: minha filha, saia disso, você vai para o inferno. Você vai para o inferno, saia disso. Aí eu peguei e falei assim: mas por quê? Porque Jesus não quer isso. Eu falei assim: não, mas o mesmo Jesus que a senhora crê é o mesmo Jesus que eu creio. Ela pegou e começou a falar. Eu falei assim, aí eu bati assim no ombro dela: vamos fazer o seguinte, nós vamos continuar essa conversa quando nós duas estivermos lá em cima. Aí nós vamos nos encontrar de novo e a gente vai Que boa. conversar novamente. Que bom. Aí a Ai, gente ai, não ignora, não discute, né, é, Magda? Não entra no isso. conflito. É, Não, é verdade. nem tem essa necessidade, né? Aí ela Exatamente. pegou, olhou assim para mim e falou assim: ah, então faz o seguinte, passa lá na minha casa, que eu tenho algumas doações, você pode ir lá pegar. Eu falei assim: tá Olha bom, que então, legal. obrigada. Que legal. Que a caridade está acima até de qualquer entendimento, né, de qualquer crença. Por isso, Allan Kardec sabiamente utiliza aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no primeiro item, né, quando fala da introdução, que os evangelhos podem ser divididos em 5 partes, não é isso? Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que a igreja tomou para fundamentar os seus dogmas e o ensino moral. Ele se fundamenta aqui no ensino moral, porque não há polêmica. É a bandeira da caridade. Fora da caridade não há salvação. Fora da prática do bem não há felicidade. Então, quão ditosos serão aqueles que são caridosos, não é isso? A gente precisa praticar o bem, que é a bandeira do Espírito. A gente sabe disso. Se nós não formos caridosos, a gente não vai ser feliz. Então, um caminho bem desafiador. E é tão bonito aqui quando Kardec coloca: então, considerai-vos ditosos. Muito obrigado, Magda, pela participação. Quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, quantos indivíduos às vezes não estão de má fé ou de má vontade para conosco? Mas veja o ensinamento que Kardec nos traz: vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Então, ao invés de reclamar diante desses que vêm né, nos criticando, vêm às vezes com má fé, com má vontade, não querem ajudar, pensam diferente, ao invés da gente repudiá-los, recriminá-los, ignorá-los, pelo contrário, nós precisamos agradecer a eles, queridos. Olha a visão que o Evangelho nos passa.
Não é, Neide? É muito diferente. A matemática do Evangelho é o oposto da matemática, né, materialista do mundo, porque nos coloca que quanto mais a gente tem, né, mais a gente deve doar. E a gente mais tem quanto mais a gente doa. Na visão materialista, a gente tem quanto mais acumula. Né? Espiritualmente, quanto mais a gente acumula, mais pobre espiritualmente nós ficamos se nós formos apegados, se não soubermos, né, abnegar-nos, renunciar-nos. Então veja aqui que bonito, quão felizes nós seremos então, né, com esses homens, esses seres que pela má vontade, né, para conosco, deem ocasião de provar. Eles são instrumentos que Deus coloca no nosso caminho, como fala o Espírito Amigo no capítulo aqui do Evangelho, quando trata da paciência. O Espírito Joana de Ângeles, né, mentora de Divaldo, falando para nós, assinando o Espírito Amigo. Né? A gente tem diante de nós aqueles que vão testar a nossa paciência e aqui então provar a sinceridade da nossa fé. Até que ponto a nossa fé é sincera, ela é verdadeira, ela é honesta, ela é real. Porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. O mal que estão tentando fazer para conosco acaba redundando em nosso proveito, se a gente souber aproveitar bem. Por isso que ele diz aqui: lamentai sim a cegueira, mas não vamos maldizer, né? Não vamos ficar falando mal. E a gente tem um ótimo exercício, que é uma grande oportunidade, de a gente, diante dos enfrentamentos que nós temos, caso a gente não consiga conversar, caso a gente não consiga ter um diálogo direto, talvez assim, por conversar, a gente poderia. Estão ouvindo o violão? Senhor, ensina-nos a orar por aqueles que nos perseguem e caluniam, por aqueles que andam em trevas sem luz, por aqueles que choram perdidos sem rumo, por aqueles que sofrem, por aqueles que padecem, por aqueles sozinhos no mundo, por aqueles que temem, por aqueles que duvidam, por aqueles que fogem ao testemunho. Ensina-nos a orar, a orar, a orar. Entendendo que a prece é uma grande oportunidade, não é, de nós estarmos em comunhão com Deus, facilitando a nossa aproximação. A oração nos dá esse ambiente de paz que a gente está sentindo agora, não é? A gente abre o nosso coração, o nosso entendimento com lucidez. A fé que se torna lúcida, que é a fé raciocinada que o Espiritismo nos ensina. E vejamos agora o item 18, que é muito interessante. Neide e Jasmine, eu vou querer a explicação de vocês, tá? Duas mulheres elegantérrimas que vão nos trazer aqui a luz do Evangelho para a gente poder entender. Que aqui é quando nós temos nos 4 evangelistas registrando esta passagem, Marcos, Lucas, Mateus e João, né? Olha só, quando Jesus fala: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, vale dizer, se alguém quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que quiser ser salvo ou salvar a si mesmo, perder-se-á.
E aquele que se perder por amor de mim e do evangelho se salvará. Neide e Jasmine, por favor, com a palavra, porque eu não entendi nada. Vou falar um pouquinho. Eu acho que quem quiser, né, seguir-me, negue a si mesmo, negue ao seu próprio orgulho, né, a sua vaidade, e aceitar aqueles que estão no caminho, né, no nosso caminho, seja o esposo, a amiga, o tio, ou os que você não conhece, como eles são, né? Aceitando eles como eles são, você vai praticando a benevolência e aprendendo com eles. Então, se a gente quiser seguir a Jesus, só sendo as pessoas, querendo que as pessoas sejam somente bons e caridosos como nós queremos, que eles nos ouçam, ou somente a nossa opinião, a gente não está seguindo o amor de Jesus, porque Jesus, ele amou e respeitou cada um com o seu defeito ou qualidade. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Emily, Olha que gracinha. Quer é a minha falar? Pode falar. filha. Amor, Oi, sobre amor. Fala. Oi, tudo bom? Bom oi. dia. Bom dia, boa Ai, noite. Wanani, amor wa dosu aite. Ai, no hanashi shite. Ah, Então, eu não sei que vocês estão conversando sobre amor, Aham. mas eu acho que não sei muito explicar bem, mas a gente sempre precisa de cuidar nosso primeiro e depois o outro. Mas quem precisa ajuda, a gente ajuda eles na coração de fundo, não é que coisa, e ajuda, e você também vai ser bom para eles também vai sentir bom. Isso, né? Muito bem. Como é que é seu nome? É, Emily, Evelyn, muito sim. obrigado pela participação. Participação especial, olha aqui, né? Do Amigos da Luz, que coisa boa. Muito obrigado, Neide. Então, Jasmine, olha, é tão interessante isso que Neide falou, não é? A gente vai sentindo aí a questão dessa abnegação, dessa renúncia, não é? Que tem a ver com desapego também. Afinal de contas, seguir a Jesus não é uma tarefa fácil, né, Jasmine? Como é que você entendeu aí essa passagem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu concordo com a Neide. Eh, eu, s- eu só queria fazer uma só queria precisar que desculpa. Fique à vontade, Ah, fique à vontade. eu entendo isso passagem como o fato que para seguir o Senhor Jesus, para ajudar os outros, nós temos certo que de esquecer o orgulho, a vaidade, e etc, etc. Mas nós temos também que de esquecer de nós mesmos, porque ahm, eu não falo bem português, desculpa. Pode Ah, trazer a palavra que os amigos traduzem, pode ficar à vontade. A ideia. e ajudar os outros, e ajudar os outros, e não ajudar os outros para nos ajudar. E ajudar porque o, esse, esse, essa pessoa precisa de ajuda, ela precisa de algumas coisas. E quando eu vou ajudar, quando eu tento de ajudar, eu sou a única. A coisa mais importante é o bem-estar
dessa pessoa. Isso. O bem-estar dessa E, pessoa, sem interesse em esperar qualquer retribuição, qualquer recompensa. Fazer o bem, né, Jasmine, é bom. Quanta alegria nos traz. Quem faz o bem é feliz, quem faz o bem vive em paz. Isso a gente já aprendia aqui nas músicas da evangelização com a tia Vilma, né, Jefferson? Então é muito bacana. É isso que você está falando, Jasmine, do desprendimento, do desapego, de não ficar esperando qualquer coisa em troca. Ah, eu faço bem porque eu quero bem de volta para mim. Ó, eu te dou uma coisa, mas você tem que me dar outra. Quantas vezes a gente não faz? Ah, mas eu fiz tantas coisas para as pessoas. A pessoa nem me agradeceu. Uai, Henrique. A pessoa nem me... Olha só que ingrata. Não é, Jasmine? A gente fica assim nessa postura. Olha, a gente está fazendo alguma coisa para receber uma gratidão. Isso aí é uma espécie de cobrança também, não é, Eliana? A gente, por mais que pense que não está cobrando, se você já está esperando qualquer coisa em troca, é uma cobrança. E aqui é fazer esse É, bem desinteressado. Pode sim, falar. você faz o bem sem olhar a quem. E o que nem, por exemplo, nas redes sociais, pessoas que saem com sacolas e coisas para ajudar, e com os celulares tirando fotos. E qual é o propósito dessa coisa? Ou você Uhum. ajuda, ou você não ajuda. Porque esse show, para mim, é um show. Isso. Se eu É. ajudo alguém, eu não espero nada, porque se você espera, são as suas expectativas, não as expectativas da pessoa. Então, sabe, ou ajuda ou não atrapalha. Quando Kardec vai falar dos valores, das virtudes, logo fechando o capítulo de número 12, na verdade ele está iniciando o capítulo de número 12 da terceira parte, né, que é o último capítulo, fala das virtudes e dos vícios. E ele vai falar, Jasmine e Eliane, assim, qual que é a mais desinteressada, né, que poderia tomar assim como a principal das virtudes? Se fosse tomar por excelência, qual a virtude assim que você pode dizer que é a de maior peso, né? Aquela virtude assim que é a melhor, digamos, de todas. Aí ele dá a resposta que, na verdade, toda virtude é coisa boa e implica em qualquer esforço que a pessoa fizer para se melhorar, já é um caminho, né, da virtude. Já é um esforço que a pessoa tá fazendo para se transformar. Mas aquela que pode ser considerada a virtude realmente por excelência é a que se apoia na mais desinteressada caridade, Jasmine. Na mais desinteressada caridade, vale dizer, naquela em que a gente faz o bem sem esperar qualquer tipo de recompensa. Passam duas questões por uma questão, na outra Kardec vai perguntar, tirar todos os vícios e tal, qual que seria o principal vício? No que se assenta o maior vício de todos? Olha que interessante. Numa questão ele fala da virtude, do outro ele joga para o oposto, o vício. Ora, se a principal virtude está exatamente na mais desinteressada caridade, o principal vício vai estar assentado no interesse pessoal. O interesse pessoal exacerbado gera o egoísmo, né? A filha da Neide falou com assertividade, como é que é o nome dela mesmo, queridos? Ela se apresentou aí. Emily, Emily, A Emily falou, né, uma gracinha, dizendo que para a gente amar o outro, a gente tem que se amar. E é verdade. É o amor a si mesmo, o amor ao próximo, o amor a Deus. É o amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos. É o amor ao próximo, a Deus e a nós, né? A gente não consegue. Essa trilogia, essa tríade caminha muito juntas. Então a gente tem que ter o alto amor. Mas esse alto amor não significa nos colocar em primeiro lugar. Porque o mandamento do amor, quando Jesus nos ensina, é amar ao próximo como amamos a nós mesmos. A referência Jasmine e Eliana aí, no caso, é o próximo. Claro que a gente tem que ter o alto amor, mas aquele alvo do amor é o próximo, não somos nós. Porque se a gente se ama no sentido de se colocar em primeiro lugar, não é amor, é egoísmo. É o contrário da proposta do Cristo. Quando ele está falando em amor, em caridade, é desapego, desprendimento. E aí então vem a passagem, não é? Que a gente vai entender dessa questão aí, né? Com o efeito de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo. Vocês se lembram daquele indivíduo que estava juntando um monte de coisas, porque ele tinha uma grande colheita e ia construir mais silos para poder guardar os seus grãos? Vocês se lembram dessa passagem?
Ó tolo, não saberia ele que naquela mesma noite Deus haveria de pedir-lhe a alma. Ou seja, ele desencarnaria, pelo menos morreria, né? Tomara que desencarnasse também, porque morrer é a extinção da vida orgânica, física, mas a desencarnação implica em libertação. Jasmine, querida, você quer falar mais alguma coisa? Que eu tomei a sua palavra, você concluiu? Concluiu? Tá? Então tá bem. Vamos acompanhando aí, tá ótimo. Olha, e Geraldo, aí? Oi, Adalberto. a Yasmine, ela fala francês. Oh, que lindo. Ela mora na França e ficou muito tempo aqui no Japão, fala japonês também, Nihongo. Que bom. Wakaru? Parabéns. Mas conseguiu se expressar com clareza, nós todos Não, entendemos, tá né, a sua aprendendo. ideia. Muito Tá bem, aprendendo ótimo. bem. E a É. filha da Neide, ela estuda no Nihon, né? Ela fala mais, a língua primeira dela é o japonês também. Uhum, Então, essa perfeito. dificuldade. Não, E mas está você ótimo. falou do interesse, e eu me lembrei de uma historinha. Posso contar aqui, gente? Aí vocês estão começando a me escutar. Vocês querem escutar o Geraldo, né? Não querem me escutar. Mas eu vou contar uma historinha aqui. Tinha do interesse. O que o Geraldo falou do interesse e é a mais desinteressada caridade, né? E uma historinha bem legal. Vamos lá. Tinha três bandidos. Eles roubaram um banco e ficaram assim milionários mesmo. Na hora de fugir, eles estavam escondidos numa caverna e um tinha que sair para comprar comida. Aí escolheram um e um foi lá comprar comida para eles. Quando esse bandido foi comprar comida, ele pensou com ele assim: ah, eu acho que eu vou colocar veneno nessa comida. Quando eu voltar, eu fico com o roubo para mim. E veio. Aí, quando ele estava voltando, os dois que ficaram na caverna falaram assim: ah, vamos matar o cara que veio, foi lá comprar comida, vamos matar ele e a gente divide a nossa grana por dois. O bandido chegou lá, mataram o cara que foi comprar comida, fala assim: ah, e agora vamos dividir a nossa riqueza. Comeram a comida, todos morreram, todos morreram, ficaram todos na espiritualidade brigando. Então Exato. a gente não leva nada, né? Somente o que a Nada, gente nada. faz. Ainda Desculpa mais aí, nesse Geraldo. sentido, né? Não, Desculpa. história excelente, muito dentro, Interesse, Adalberto. né? Interesse e É, o é. E aí eu caridade queria trazer, desinteressada. exatamente, nessa mesma vibe, né, que o Adalberto trouxe, a questão da dicotomia entre o que é perene, que tem valor, e o que é passageiro, transitório. Nós estamos vivendo hoje tempos líquidos, né? Até fiz um comentário breve sobre esse livro aqui, tá no Instagram, que é de Zygmunt Bauman, que é um sociólogo, um filósofo polonês, que trouxe essa teoria da liquidez, né? Que ele vai colocar. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade líquida, os amores são líquidos, os medos são líquidos, né? Os tempos são líquidos, enfim. Tudo é líquido porque tudo esvai pelas mãos, né? O líquido, a gente não consegue fazer uma gestão efetivamente, um domínio, né? Sobre nós mesmos, sobre as circunstâncias, enfim, sobre as relações. E a gente tem duas características nessa sociedade, né, Henrique? Que é a questão da transitoriedade, tudo passa, e a celeridade, tudo passa e rápido. Não é? E ele faz uma crítica, ele como materialista, interessante, filósofo materialista, faz uma crítica, escreveu mais de 40 livros, aqui traduzidos para o português, inclusive, e é tão interessante que a gente vai verificando essa questão de uma inversão de valores. E ele fala da insegurança, fala da falta de solidariedade, os riscos que a sociedade contemporânea corre, não é? Então, essa sociedade pós-moderna, materialista, hedonista, consumista, ela está a estertorando. Ela não consegue sobreviver muito mais tempo, porque se baseia exatamente no apego, no interesse pessoal, no egoísmo. É preciso se libertar de tudo isso, e para isso a gente precisa fazer esse esforço. A proposta do Cristo, né, com essa história que o nosso querido Adalberto traz, é quando a gente tem um interesse tão assim pessoal e material, consumista, né, materialista, isso tudo vai passar. Isso a gente não consegue levar. É o que Jesus encerra aqui dizendo, com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Que a essência de tudo está em nós nos ganharmos. Nos ganharmos é implantar o reino de Deus na intimidade dos nossos corações.
E isso se dá pela regeneração, autorregeneração. Por isso que estou até com um livro aqui chamado-se Regenere-se, que é do Adilton Pugliese, publicado pela Casa Editora Clarim. A necessidade da gente ir para o mundo de regeneração se a gente se regenerar, não é? Então me lembra aqui rapidamente também da história do jovem rico, vocês se lembram? Que ele estava a caminho, Jesus o encontra e Jesus o convida, porque ele pergunta como é que seria, né, a conquista do reino dos céus, o que seria preciso para ser salvo. E ele, então, Jesus percebendo, porque olhando a necessidade maior daquele jovem, como ele olha a necessidade maior de cada um de nós, e percebendo também a potencialidade daquele jovem, o que ele teria de maior possível realização, como ele enxerga a maior potencialidade de cada um de nós, ele pergunta e diz para ele, afirmando: vá, vende o que tem, dá o que não tem, tome a sua cruz e siga-me. O jovem tinha uma ocupação premente, importantíssima, que ele havia se preparado durante muito tempo, era um atleta, ele precisava competir naquele final de semana, naquelas disputas de bigas, sabe assim? Aquelas, né, aqueles carros que eram levados por animais. E o Senhor olha e, de certa maneira, lamenta, mas nunca o maldiz. A recomendação que Kardec faz aqui. Lamenta a decisão. O jovem fala: Senhor, só me dê um tempo. Eu só preciso resolver uma coisa antes. Depois eu vou segui-lo. E Jesus diz: o seguir-me é para agora. E o jovem focou seu interesse naquilo que para ele era prioridade. Ele vai, participa da disputa, sofre um acidente e morre. Aí na espiritualidade ele vê, sentindo a presença de Jesus, que daquela vez ele perdeu a oportunidade. Então, o que significa abnegação? Renúncia. Significa desapego, desprendimento. Servir a Jesus, seguir Jesus, é nós estabelecermos a prioridade que tem a ver com os valores permanentes na nossa existência física e na nossa vida espiritual. É enxergar ainda, estando temporariamente revestidos de um veículo físico, que a vida é muito mais do que a matéria. A vida é imortal. E esses valores perenes são atemporais, precisam ser cultivados desde agora para a nossa própria salvação, a nossa remissão, a nossa conquista. A gente se encontrar com Deus na intimidade de nós mesmos. Nós podemos abrir as portas e as mentes do coração e da mente, as portas do coração e da mente para receber a visita de Jesus. Sempre bem-vinda. E a gente poder sentir que não está só. De sentir o amparo de Maria quando a dor bate a porta de maneira mais intensa. A presença de Jesus na nossa vida faz toda a diferença. Por isso Kardec explica na sua genialidade de codificador. Tome a sua cruz aquele que me quiser seguir, isto é, suporte corajosamente as tribulações que a sua fé lhe acarretar, dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus. Enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem. Coragem é coração,
é agir destemidamente. Da perseverança, é não desistir. Da abnegação, que é renúncia, de que deram prova, é o que a Luciana explicou. É necessário, né, Miyuki, dar testemunho, passar pela prova e ser aprovado. Porque provado todos nós somos diante das nossas necessidades ainda. Mas aprovado é a questão do mérito que a gente vai ter pelo esforço que empreende. Então, os que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Jesus, então Deus vai dizer, já recebeste a vossa recompensa. Isso significa o grande desprendimento que a gente precisa ter, o desapego. O item 8 do capítulo 6 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo ensina para nós como colocar a caridade e a humildade na nossa agenda diária. E o Espírito da Verdade fala através da abnegação e do devotamento. A abnegação significa renúncia, desapego, desprendimento. E devotamento significa doação, o emprego da nossa fé ativa no bem ao próximo e a nós mesmos. Daí o resultado da gente, então, deixar tudo o que não tem valor. Não é no sentido de abandonar a nossa vida, a nossa existência, de sermos responsáveis, mas é de nós termos a consciência do que efetivamente tem valor e do que eu precisar fazer, que eu não me sinta preso, que eu não me sinta apegado. Se eu precisar, outro dia eu vi um conceito de amigo que dizia o seguinte: amigo é aquele que quando um outro está necessitado, ele vai de madrugada na casa dele e o leva ao hospital. Isso é a verdadeira amizade. O verdadeiro amigo é aquele que, quando você está também doente, ele vem de madrugada à sua casa e o leva ao hospital. A renúncia de você sair do seu conforto e atender a necessidade do outro. É isso que Jesus nos propõe. E é por isso aqui, Henrique, Jefferson, já encaminhando para o encerramento, por conta do nosso horário, não é isso? A gente vê, evocando o Natal, a lembrança da presença de Jesus na nossa vida, como é importante, como é significativo, porque Natal é nascimento, é renascimento. Natal é amor, que é a caridade, é essa ação no bem que nós devemos fazer, que significa o sentido, propósito da vida e da conquista da felicidade ainda em plena existência, num passo a passo mesmo que relativa. Natal é tolerância e é trabalho, que a gente precisa agir com indulgência na relação interpessoal com todos os seres da natureza e trabalharmos constantemente, porque é o que nos dá a possibilidade de nos dignificarmos. Natal também é alteridade, quando a gente considera o outro. É assertividade, porque o outro existe, ele tem direitos e merecem ser respeitados. É assertividade, porque a gente se coloca junto do outro para atender às suas necessidades. É altruísmo, porque é esse amor em ação representado na caridade, que é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E Natal é libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A libertação das amarras do passado faltoso, ainda de ódio, de rancores, não é, de mágoas, para a gente poder encontrar o caminho do bem, da paz e do amor. Como nos muda a vida ao encontrarmos Jesus. O mundo de casa escura faz-se festa de luz. Vão-se as tristes lembranças, riqueza já não seduz, caminhar já não cansa, o céu na terra reluz.
cada voz, cada som, a esperança traduz como nos muda a vida ao encontrarmos Jesus. Cada voz, cada som, a esperança traduz o mundo de casa escura é plena festa de luz. O mundo de casa escura é plena festa de luz. Muito bem, queridos, com esta música que diz da presença de Jesus em nossas vidas, né? Da renovação que a gente sente ao abrigar o Mestre em nosso coração e nossa mente, a gente devolve a palavra e a coordenação desta reunião abençoada para que a gente possa fazer um encerramento que renovam as nossas esperanças neste Natal de Jesus, sem esquecermos desse aniversariante tão importante e nos rejubilando, nos incentivando a adquirirmos a força indispensável para um novo ano que em breve se iniciará. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de todos. Geraldo Santos, querido amigo, é com muita alegria, não tem nem palavras, foi muito gratificante a sua presença no nosso Evangelho, trazendo tantas reflexões para os nossos dias de hoje. É um tema que ainda que a gente precisa lutar muito para tentar compreender melhor o Evangelho do Cristo. Ele não pedia para que a gente realmente brigasse por isso ou por aquilo, somente que amássemos uns aos outros. Essa era a ideia que ele queria, que ele tinha e passava para todos nós, e a gente, na época, não entendemos. E há 2000 anos ainda a gente ainda está nessa briga, nessa luta, há mais de 2000 anos atrás, e ainda nós estamos nessa luta, tentando entender certas passagens que ele deixou o rastro dele na Terra. E essa mensagem, ela ressalta muito a ideia de que o alinhamento com princípios éticos e espirituais pode, por vezes, atrair resistência e hostilidade do mundo ao nosso redor. No entanto, ao invés de desespero, a instrução é para encontrar alegria, né? Nesse desafio, reconhecendo como uma continuidade da tradição dos profetas que também enfrentaram oposição na época, né? Acho que o Cristo enfrentou bem mais, muito mais, né? Na época em que ele esteve junto de nós. Muito obrigado pelo dia de hoje e obrigado pela oportunidade de ter a tua presença, meu amigo, irmão querido mesmo, no nosso Evangelho. E como tudo tem um finalzinho, né? E a gente já vamos partir já para o nosso encerramento. A vibração ficará com o nosso irmão Adalberto e a oração final ficará com a nossa Eliana, com a nossa irmã muito querida. E antes de partirmos já para a nossa vibração, eu queria pedir para que você fizesse as suas considerações finais e logo em seguida o nosso amigo irmão Adalberto fará a nossa vibração. Fique à vontade, meu amigo. Olha, Henrique, eu fico emocionado com a emoção que você compartilha. A Luciane também, a Miyuki aí, todos vocês, é um momento muito especial
tudo na nossa vida tem valor quando a gente sabe valorar a amizade, a fraternidade. Nós não estamos sós, né? Por mais distantes que estejamos, o amparo divino nunca nos falta e sempre é o abrigo de um coração amigo para nos agasalhar. Então, independentemente das distâncias, hoje nós temos os recursos, não é, que facilitam, sem fronteiras, estarmos juntos. Aqui é um exemplo, cada um está numa parte, não é? Em vários países, inclusive, e a gente aqui podendo se abraçar virtualmente, e sentindo a emoção, a presença, a fraternidade, a solidariedade. Então, muito agradecido por tudo, pela oportunidade, pela honra que vocês me deram de estar aqui com vocês, compartilhando esta hora e 15 minutos tão valiosos para mim, e espero que também tenham sido para cada um de vocês. Gratidão é a palavra e esperança é a nossa expectativa do verbo esperançar. Nós vamos agir para fazer o melhor e os resultados serão concretos, porque o bem sempre vence. Não tenhamos dúvida disso. Então que Jesus nos abençoe hoje sempre e sigamos aí para a nossa vibração e prece. Com muita gratidão a todos vocês. Arigatô, Geraldo. Arigatô, Henrique, Jefferson, que nos apoiam. Todos vocês que estão aqui, todos aqueles que irão aí se desfrutar dessas análises, desse sentimento, como o Geraldo falou, que todos estamos aqui sentindo. Geraldo, fiquei surpreso com você, eu nunca vi você tocando violão, foi a primeira vez, e eu fiquei muito, muito emocionado mesmo, viu? Parabéns. Eu tentei tocar alguns instrumentos de corda, mas parei no sino. Tocava sino como coroinha na igreja, então só fiquei na corda, só o sino. O resto não me adaptei. Arigatô, meu amigo. Vamos elevar o nosso pensamento à espiritualidade maior, aos nossos amigos, protetores, incentivadores, aqueles que estão sempre conosco, nas nossas dificuldades, nas nossas dúvidas, que são os nossos amigos superiores, os nossos anjos da guarda, que nunca, nunca nos abandonam. Com esse pensamento elevado, vamos imaginar que esses nossos amigos estão colocando as mãos de luz sobre as nossas cabeças. Essa luz vai irradiando pelo todo o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual, organizando todas as nossas células, organizando todos os nossos defeitos orgânicos e nos colocando luz no nosso coração. Como diz o nosso amigo Geraldo, colocando a esperança, esperançar, que nós possamos ter essa esperança. E essa luz vai irradiando para as nossas casas, porque estamos no Evangelho do Lar. E as nossas casas, todas as nossas casas, possam se encher de luz em todos os cantos, na sala, no quarto, cozinha, no banheiro, embaixo, em cima, todos os cantos. Que a nossa casa possa ser a casa de luz, a luz na escuridão, o nosso castelo, o nosso refúgio, onde amigos da espiritualidade possam adentrar e utilizar ela como um pronto socorro, como a casa do caminho. Que a nossa casa possa ser a casa com Jesus. E terminando, eu queria agradecer um a um, o Akira, a Neide, a Eliana, a Yasmine, o Jefferson, a Luciane, a Magda, a Marcela, a nossa amiga Maria, o meu amigo Henrique, Geraldo, que
você possa sentir a espiritualidade no seu coração e possa estar muitas vezes aqui conosco. Minha amiga Eliana, terminamos com essas reflexões. Jesus possa estar em nossos corações. Arigato. Então, vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, e toda a espiritualidade amiga que nos acompanha todos os sábados, nos iluminando e nos ensinando e nos guiando para o caminho do bem. Vamos agradecer esta oportunidade que temos de nos encontrar e formar esta família de amigos virtuais, mas com muito amor no coração, que estão sempre prontos a nos ajudar. Eu, particularmente, gostaria de agradecer a todos vocês a oportunidade que me foi dada de participar deste grupo e a cada dia aprender mais. Assim, damos graças a Deus e a Jesus, esta oportunidade sem preço que temos para nos reunir. Vamos agradecer a Jesus, o aniversariante, que todos usam o Natal como um motivo de festa. Sim, é festa de alegria, festa de paz, festa de amor. Mas vamos pensar no amor, na caridade, e não na parte material, que às vezes o Natal se torna. Então, vamos agradecer a Deus e a Jesus esta oportunidade que temos, que talvez nesse Natal possamos fazer alguma coisa positiva em nome dos nossos amigos. Vamos colocar em prática o que estamos aprendendo a cada dia. E a cada dia, como uma formiguinha, vamos dando um passo adiante e vamos nos melhorando. Então, eu agradeço a oportunidade que eu tenho de me juntar a este grupo e agradeço ao Pai a oportunidade de colocar em prática os ensinamentos que recebemos. Muito obrigada. Que assim seja. Obrigado, Adalberto e Eliana, por nos ajudarem aqui com as preces finais e a vibração. Obrigado a cada um de vocês que estiveram conosco aqui participando durante o dia de hoje, durante o ano todo, né, nesse 2023 maravilhoso. Grandes nomes passaram por aqui. Hoje a gente encerra o ano assim com chave de ouro com esse queridíssimo irmão Geraldo Campetti, né? Acho que é a voz mais bonita do Espiritismo, eu ouso dizer, porque toda vez ouvi-lo falar, a gente vai entrando num quase um transe, né? Vai viajando, vai escutando, e ele nos leva a Jesus. Obrigado, Geraldo, pela presença aqui conosco, por nos permitir fechar o ano, encerrar o ano com chave de ouro aqui com você. Obrigado a cada um que nos acompanha, e fica o convite. Não se esqueça, você que está na província, né, ali na região de Miequém, ali próximo da cidade de Suzuka, né, que participe do curso de passe e atendimento fraterno. É tão importante, talvez uma das atitudes mais nobres da caridade, de doar do nosso tempo para ouvir, para entender, para acalmar os corações aflitos. Então, vamos ser pontos de luz nesse planeta todo, que eu tenho certeza que a gente faz um mundo melhor. E a gente entra de recesso agora para o fim de ano, para as festas, né? A Eliana bem lembrou, o período é de festividade, mas o sentimento é nobre, de união, de paz, de alegria, relembrando Jesus na nossa vida, fortificando o que a gente aprende aqui, porque só ouvir e falar não faz diferença, é preciso agir e fazer. A palavra instrui, o exemplo arrasta. Henrique, voltamos o ano que vem quando? Dia 9 de janeiro. Dia 9? 9 de janeiro. Isso. Então, 9 de janeiro a gente se encontra aqui no sábado, no mesmo horário, no mesmo canal, Perdão, né? dia 8. Como diria Miúde. Dia 8. Dia 8. Dia 9 é 8, domingo, perdão. né?
A Isso. gente se encontra, como diria Miyuki, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, aqui para nos reunir em conjunto e dar um pontapé inicial para um 2024 que a gente tem certeza que vai ser de muita luz. A gente deseja que você e sua família recebam toda essa alegria que o GEAL emite para o mundo. Obrigado pela presença, fiquem todos com Deus e até nosso próximo encontro. Eu ia fazer Ah, perdão, Perdão, Henrique, fica à vontade. deixa eu fazer uma correção. É dia 6 de janeiro, perdão. Nossa, nós estamos bons de calendário, hein? Não, eu vi agora, eu correria. Geraldo Campetti, meu amigo, irmão, mais uma vez te agradeço de coração. Eu queria te apresentar a minha esposa, que ela adora as suas palestras, ela ama tudo que você fala e ela é uma coisa muito gostosa. Ela estava aqui o Que tempo lindo. todo do meu lado, ouvindo. Eu falei, fala alguma coisa. Ela, não quero falar, tô com vergonha. Geraldo Compete, minha esposa. Eu sou fã, muito fã. Como é que é seu nome? Márcia. Ô, Márcia, muito obrigado, viu? Todos somos seguidores do Cristo, né? Uma benção, a oportunidade da gente conhecer o Evangelho de Jesus, que é o roteiro de nossas vidas, e o Espiritismo, que é a luz, que nos permite seguir esse roteiro com tanta segurança, né? Obrigado pelo carinho de todos. Sigamos firmes, viu, gente, no caminho do bem. Jesus os abençoe hoje e sempre. Estamos juntos na caminhada, viu? Beijo a todos. Gratidão e até a Tchau, tchau. próxima. Obrigado também. Henrique, Obrigado, Marcela. Tchau, tchau. Henrique, eu despedi para você parar a gravação, mas para a gravação porque tem um pedacinho aqui ainda.